Então, queridos, algumas reflexões sobre a Epístola de Armá, tão conhecida, tão querida, tão especial, né, para todos nós e para todos os barrais no mundo, e, na verdade, para todos os que a recitam, porque o amado guardião Shoghi Effendi, ele disse que a Epístola de Armá, assim como a Epístola Longa de Cura e as orações obrigatórias, tem um poder e uma potência especiais, um significado e uma potência especiais. E há uma carta do guardião que ele diz que, inclusive, pessoas que não são barrais, que não aceitaram a revelação, quando leem a Epístola de Armad, recebem bênçãos, porque a promessa de Deus não faz essa exclusão. Tá? Então, nós tivemos a oportunidade, quando falamos sobre as calamidades, a calamidade suprema especialmente, né, de ver a inter-relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. O mundo espiritual é o mundo de Deus, Deus é espírito, e o mundo das almas que já saíram desse mundo, desencarnaram, né, como alguns dizem no Brasil. Mas, enfim, a alma que se libertou do invólucro do pó, que é o corpo, né, e que tem a sua identidade imortal no mundo espiritual por toda a eternidade. Então, nós já vimos isso, Bahá'u'lláh fala claramente que se alguém recluso em seu aposento recitar os versículos revelados por Deus, os anjos disseminadores do Todo-Poderoso difundirão por toda parte a fragrância das palavras emanadas de seus lábios, o que fará vibrar o coração de todo homem justo. Então, quando nós fazemos a Epístola de Armada, a oração longa de cura, ou qualquer outra palavra revelada por Deus, nós não estamos apenas fazendo bem para nós. Nós não estamos apenas pedindo algo para nós. Nós estamos difundindo fragrâncias sagradas com aquelas palavras, e os anjos especializados de Deus em disseminar essas fragrâncias espalham essa fragrância sagrada por todas as partes, e Bahá'u'lláh diz que isso fará vibrar o coração de todo homem justo. Se aquele que está recitando a oração for um homem justo, ele vai ter o seu coração vibrando também. Mas se ele não for um homem justo, pode ter muito outro coração vibrando e o dele não. A promessa está aí. Né? Existem fragrâncias espirituais nessas palavras, é uma coisa que a gente não entende direito, né? Mas essa inter-relação entre o mundo espiritual e o mundo físico é afirmada em todas as escrituras. Bahá'u'lláh entra em detalhes sobre isso. Por exemplo, no outro texto do lado, quando fala que as almas puras, quando vão para o mundo espiritual, têm provido e continuarão a prover o impulso supremo que move o mundo dos seres. Bahá'u'lláh diz que todas as ciências e as artes que se manifestam no mundo material surgem por influência das almas puras que estão no mundo espiritual. Então, elas influenciam as almas nesse mundo e nós, com as nossas orações, influenciamos o mundo todo ao recitar as orações. Então, imaginem orações especiais como a Epístola de Armad e a oração longa de cura, né? Essa passagem de Bahá'u'lláh da Seleção dos Escritos, eu estou aqui dando como um disclaimer, como um senãozinho inicial, né? Bahá'u'lláh diz: sabe tu com certeza que assim como crês firmemente que a palavra de Deus, exaltada seja sua glória, perdura para sempre, deves do mesmo modo acreditar com fé inabalável que sua significação jamais se poderá esgotar. Então, a palavra de Deus, como ela é eterna, ela também tem significados infinitos. Claro que Bahá'u'lláh usa esse texto, originalmente, para dizer que se alguém contender contra o manifestante de Deus, contra o profeta de Deus, ele não vai conseguir fazer isso, porque a palavra de Deus tem poder e significados infinitos que apenas o profeta pode desvendar. Então, Bahá'u'lláh diz: ninguém mais tem o poder de desvendar a palavra de Deus, a não ser a própria manifestação de Deus. Seja na época em que revelou a palavra, seja quando ela volta, quando o verbo de Deus volta em outros profetas. Né? Mas, de qualquer maneira,
A afirmação está aí. A significação da palavra de Deus não pode se esgotar. Então, isso significa que qualquer um de nós, por mais ignorante que seja, pode emitir pareceres a respeito da palavra de Deus, porque vai que é certa, né? Em algum desses significados que são inesgotáveis. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos que, ainda que nós tenhamos a liberdade de interpretar as Escrituras, nós não temos autoridade, né, para isso. Então, tudo que eu vou estar apresentando para vocês, com exceção daquilo que é referido ao Centro da Aliança Abdu'l-Bahá e ao Centro da Aliança Choguei Effendi, tudo aquilo que é colocado sem essa autorização é simples ideia do Luiz Henrique, entendeu? Quer dizer, não tem nenhuma autoridade, pode ser simplesmente baboseira para encher um sábado à tarde. Vocês é que vão depois dizer se tem significado ou não. Então, eu me junto aqui com dois grandes. O Riobaldo, no Grande Sertão Veredas, que diz: eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Então, eu estou assim, eu vou falar da Epístola de Armado e da Oração Longa de Cura, desconfiando de muita coisa, né? E me junto ao grande Manuel de Barros, poeta goiano, quando ele diz: eu não sei nada sobre as grandes coisas do mundo, mas sobre as pequenas eu sei menos. É maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso. É com essa turma que eu vou, entendeu? Esse é o meu bloco. Esse é o meu bloco. A Epístola de Armado e a Oração Longa de Cura falam sobre sofrimento, né? Falam sobre doença, tristeza, pesares, dificuldades, aflições, né? E são instrumentos para a superação dessas dificuldades, né? Ninguém disse que o caminho de Deus é suave, né? Caminho Suave era o nome de uma cartilha famosa em português. De resto, não tem isso no caminho do nosso Senhor bom Deus. Não tem. Jesus, em Lucas e em Mateus, ele diz a mesma coisa, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ele não falou skate, ele não falou prancha de surf, ele não falou barraca de praia. É cruz. E como está registrado em Mateus, é a cada dia. Tá? Então, o caminho de Deus, aqueles que acham que meditar, e daí entrar em alfa, entendeu? E daí superar todas as coisas enquanto está tudo em alfa, né? E daí o filho vem e bate na porta e estraga a meditação, e daí a pessoa fica zangada com o filho porque estragou o momento de meditação, né? O vizinho do lado começou a usar aquelas infernais máquinas que cortam grama automaticamente, que infernizam a região inteira. Ou nos Estados Unidos, aqueles assopradores de folha que parece que tem um tufão em cada ouvido, né, já. Então, não é isso. O caminho de Deus não é essa serenidade, sabe, do caminho suave. Não é, nunca foi, nunca vai ser. Ela é o caminho da crise e vitória. O caminho de Deus é o caminho da crise e vitória, né? Aquilo que Guimarães Rosa também diz maravilhosamente no Grande Sertão Veredas, que viver é um rasgar-se e remendar-se contínuo. Um rasgar-se e remendar-se. Bahá'u'lláh diz: tua grandeza me dá testemunho. Todos os que te adoram têm por companheiras as suas lágrimas. E aqueles que a ti se volvem têm o consolo dos seus próprios gemidos. O alimento dos que se apressam a te encontrar são os fragmentos dos seus corações despedaçados. Não precisaria nenhum outro texto para nos convencer que o caminho não é suave. É um caminho maravilhoso, iluminado, cheio de uma felicidade que não é desse mundo, mas não é suave. Numa linda ode de Bahá'u'lláh, que eu acho que
estamos traduzindo pela primeira vez para o português, a tradução é provisória minha. Baha'u'lláh diz, essas odes foram reveladas no Suleimaniye, durante os 2 anos que Baha'u'lláh passou isolado da comunidade. Se o teu alvo é acalentar tua vida, não te aproximes de nossa corte. Mas se o sacrifício é o desejo do teu coração, vem e deixa que outros venham contigo. Pois este é o caminho da fé. Se em teu coração buscas a reunião com Bahá. Se recusas trilhar este caminho, por que nos perturbar? Afasta-te daqui. Em inglês, Jairo, é be gone. Be gone é meio que, olha, vai para o raio que te parta. É muito forte, entendeu? Mas a gente traduziu de uma maneira mais sociável aqui. Afasta-te daqui. E no final de contas, tudo tem a ver com uma outra dimensão de felicidade, né? E a Epístola de Ahmad e a oração longa de cura apontam para essa outra dimensão de felicidade. Que, de novo, Guimarães Rosa, de maneira maravilhosa, o grande Guimarães Rosa, expressa de maneira magnífica na Noites do Sertão, no conto Buriti. Ele diz, Deus nos dá pessoas e coisas para aprendermos a alegria. Depois, retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da alegria sozinha. Essa é a alegria que ele quer. Não a alegria baseada em coisas e pessoas, a alegria sozinha. E eu tenho para mim que Baha'u'lláh faz referência a isso nas palavras ocultas 36 do árabe, quando ele diz, ó filho do homem, regozija-te no enlevo do teu coração. Regozija-te no enlevo do teu coração. Uma passagem que seu Qudrat Sultani, Deus o tenha, apontou muitas décadas atrás e que realmente me parece resume tudo. Não é nas coisas do mundo nem nas pessoas que são retomadas na nossa vida por Deus que Ele quer que a gente se alegre. É no enlevo do nosso coração. É aí que está a nossa alegria. Como Guimarães Rosa diz, que nós já somos capazes da alegria sozinha, sem pessoas e coisas. A promessa que existe nas Escrituras de proteção dos crentes e da proteção dos que se voltam para Deus, não só na fé Bahá'í, claro, em cada uma das revelações divinas, é de outra dimensão. Santo Agostinho escreveu uma obra magnífica, Cidade de Deus, que é belíssima de ler, belíssima de ler. Escreveu uma obra inteira para explicar o sofrimento dos crentes. E logo no início da Cidade de Deus, ele diz de uma maneira muito linda que, embora crentes e descrentes sofram da mesma maneira, há uma grande diferença entre aqueles que sofrem. A qualidade daqueles que sofrem é distinta. A gente bota fogo sobre o ouro e sobre a sujeira. O fogo é sobre os dois, mas a qualidade daquele que é queimado é distinta. Então, Baha'u'lláh, numa citação que a Casa de Justiça faz, magnífica, ele faz uma citação do poeta persa Sadi, que é do século XIII depois de Cristo. Então, Baha'u'lláh diz, embora o autor da seguinte frase tivesse nela outra intenção, ainda assim consideramos pertinente a operação da vontade imutável de Deus. E a citação de Sadi é, para o ímpar, tu ganharás a aposta. Para o ímpar, tu ganharás a aposta. Os amigos de Deus, continua Baha'u'lláh, os amigos de Deus haverão de vencer e lucrar sob todas as condições e alcançarão a verdadeira riqueza.
No fogo permanecem frios, e da água emergem secos. Seus assuntos estão em desacordo com os assuntos dos homens. Eles estão destinados a ganhar, seja qual for a distribuição das cartas. Disso dá testemunho todo sábio com olhos perspicazes e todo justo com ouvidos atentos. Então é a cruz, ela é carregada todos os dias. O consolo são os próprios gemidos, a companheira são as próprias lágrimas, o alimento são os pedaços dos corações despedaçados, mas o destino é a vitória. Mas é claro que é outra vitória. Não é a vitória desse mundo, é a vitória no mundo de Deus. E Baha'u'lláh diz, no advento da justiça divina, citado pelo amado guardião, juro por minha vida, nada pode sobrevir aos meus amados, salvo aquilo que lhes traga proveito. Juro por minha vida, nada pode sobrevir aos meus amados, salvo aquilo que lhes traga proveito. Par ou ímpar, estão destinados a ganhar. Então, não importa se tem êxito ou fracasso, se tem sucesso ou não, se tem apoio e elogios, batem palmas e sorriem, ou se atacam pedras. Então, veja, se Baha'u'lláh afirma que nada pode sobreviver senão o que traga proveito, não importa o que acontece. Tudo traz proveito. Vida ou morte, saúde ou doença, tudo traz proveito. A grande questão é se nós estamos entre os seus bem-amados. Essa é a grande questão. Se nós estamos entre os amados, o que vier, vem bem. O que vier é graça de Deus. Então nós temos que fazer força para estar entre os seus amados. Essa é a única coisa que a gente pode fazer, é esse esforço. Então vamos lá, Epístola de Ahmad, queridos. Eu não vou entrar no detalhe da história da Epístola de Ahmad, não é minha intenção. Minha intenção é fazer uma exegese das palavras, uma exegese, um estudo das palavras e das afirmações da Epístola de Ahmad. Tá? A história da Epístola de Ahmad é fascinante e merece uma live à parte. Tá? Há duas epístolas de Ahmad, uma em árabe e uma em persa. A Epístola de Ahmad que a gente está acostumado é a Epístola de Ahmad em árabe, que foi revelada para o Ahmad de Yazd, a cidade de Yazd, que nasceu por volta de 1805. A Epístola de Ahmad em persa foi escrita para o Ahmad de Kashan, uma cidade também no Irã, mas ele foi violador da aliança. Um violador da aliança. Tá? Então, a Epístola de Ahmad, que a gente conhece e ama, a Epístola em persa tem seções, partes dela que estão citadas na seleção dos escritos de Baha'u'lláh. Mas a epístola que nós amamos e conhecemos é a Epístola em árabe para o Ahmad Yazd. E realmente a história do Ahmad Yazd é fascinante. O senhor Feizi relata a história dele em bastante detalhes. Eu coloquei embaixo aí o link para quem lê em inglês. Eu mais tarde, algum dia, quero traduzir essa história, ou alguém faça isso, por favor, traduzir para o português, porque é fascinante, a vida desse homem é fascinante. Ele era de uma família muito rica e nobre da cidade de Yazd, mas desde os 14, 15 anos ele buscava comunhão com Deus, era um místico. Refugado pela família, criticado pela família, atacado pela família, até que se mandou com uma trouxinha nas costas, e foi de lugar em lugar procurando um líder espiritual que o pudesse conduzir a Deus. Chegou até a Índia. Na Índia, para conseguir a comunhão com Deus, ele repetiu um mantra, na verdade, um ritual de ablução e de repetição de 12.000 vezes o versículo não há Deus senão Deus. Ele repetiu isso várias vezes. E desiludido voltou para o Irã. Se estabeleceu como um mercador, e daí começa a epopeia dele até que ele encontra o Bab pessoalmente
depois de muitas epopeias, muitos sofrimentos, muitas doenças, muitas perseguições, e no fim ele acaba indo para Bagdá, onde então ele reconhece Bahá'u'lláh e recebe de Bahá'u'lláh a graça de viver quase vizinho da casa de Bahá'u'lláh em Bagdá. E por muito tempo ele convive com Bahá'u'lláh. Quando depois de 10 anos Bahá'u'lláh é exilado, ele não está entre aqueles que Bahá'u'lláh convida para ir junto no exílio. E Bahá'u'lláh diz a ele que quem ele está levando, quem Bahá'u'lláh está levando com ele, são os causadores de problema, que precisam estar sob a guarda e a tutela de Bahá'u'lláh. Ele está deixando para trás os amigos. Então, depois de muito tempo, Bahá'u'lláh já está em Adrianópolis, né, onde ele ficou 4 anos. Ahmad não aguenta mais e sai em busca de Bahá'u'lláh para encontrar Bahá'u'lláh em Adrianópolis. E quando ele chega em Istambul, viagem a pé, todas as viagens dele, para a Índia também, a pé, tudo a pé, tudo a pé, tudo a pé. Quando chega em Istambul, Constantinopla, quer dizer, tá só atravessar o canal, ele está em Adrianópolis, ele recebe essa epístola, a epístola de Ahmad. E ele entende pela epístola que Bahá'u'lláh quer que ele vá ensinar a fé na Pérsia. E ele não vai ao encontro de Bahá'u'lláh. Ele vai para a Pérsia e se dedica para o ensino da fé, para a consolidação dos babis, para o anúncio da revelação de Bahá'u'lláh, e sofre de novo imensamente, inclusive na mão de babis que o expulsam de casa, batem nele. É tremendo. Se ele não tivesse recebido a epístola, eu não sei onde é que ele estava. Mas, enfim, o início da epístola é maravilhoso, né? O rouxinol do paraíso canta sobre os ramos da árvore da eternidade. Nós sempre temos que lembrar que essa árvore da eternidade é o Sadratul Muntaha. É a árvore além da qual não há passagem, que Muhammad, na sua viagem mística ao 7º céu, encontrou, e que era o último obstáculo antes de chegar a Deus. Quer dizer, na verdade, não é possível ir além da árvore da eternidade. O Sadratul Muntaha mostra o limite do homem ao conhecimento de Deus. Além do Sadratul Muntaha é o mistério eterno, a incógnita eterna, o oculto dos ocultos. E o rouxinol do paraíso, claro, se refere a Bahá'u'lláh cantando sobre a árvore da revelação. Então, a árvore da eternidade significa a árvore da revelação. A árvore além da qual não há passagem. É a árvore da revelação de Deus. Além do manifestante, não há conhecimento de Deus. Só há ignorância. Certo? Bom, nesse preâmbulo, Bahá'u'lláh faz 4 afirmativas de verbos. Ele diz que o rouxinol do paraíso proclama, chama, informa e guia. Ele está proclamando a 4 tipos de seres humanos. Aos sinceros, aqueles que têm fé na unidade divina, aos desprendidos e aos que o amam. A cada um desses tipos de seres humanos, ele faz uma coisa. Ele proclama os sinceros, ele chama aqueles que têm fé na unidade divina, ele informa os desprendidos e ele guia os que o amam. Há coisas distintas. Ele proclama aos sinceros as boas novas de que Deus está próximo. Ele chama aqueles que têm fé na unidade divina para entrarem na corte da presença do generoso. Ele informa os desprendidos da mensagem revelada por Deus e ele guia os que o amam ao lugar da santidade e a esta beleza resplandecente. Então, é uma afirmativa muito impressionante, porque entre os homens, que como nós sabemos, Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, nós podemos entender que o chamado de Bahá'u'lláh, dirigido a toda a humanidade, tem 4 tipos de escolhidos. Os sinceros, aqueles que têm fé na unidade divina, os desprendidos e os que o amam. A estes escolhidos dos muitos chamados, ele concede graças especiais, que estão aí em branco. No processo de estudar,
tanto a Epístola de Armado como a Oração Longa de Cura, algumas mudanças e correções na tradução, que já é tradicional, vão ter que ser feitas. Então, por exemplo, quando Bahá'u'lláh diz: "Esteja tão constante meu amor que jamais teu coração vacile, ainda que as espadas inimigas chovam sobre ti seus golpes", a tradução atual diz: "E todos nos céus e na terra se levantem contra ti". Não é o que é dito em inglês. Em inglês está: "E ainda que as espadas inimigas chovam sobre ti seus golpes, e todo céu e terra se levante contra ti". Certo? Por isso eu botei o inglês ali para não ter dúvida. Rise against thee. E todo céu e terra se levante contra ti. Não está falando de todos no céu e na terra. Falando de todo céu e terra. E como vocês vão ver, céu e terra tem uma significação imensa na Epístola de Armado. Aliás, nas escrituras todas, né? Então, basicamente o que Bahá'u'lláh está afirmando é que nós devemos ser tão constantes no seu amor que o nosso coração não vacile, ainda que haja espadas inimigas e todo o céu e toda a terra se levante contra a gente. Ora, Bahá'u'lláh explica que céu e terra não se refere às coisas físicas, se refere a dimensões espirituais. Né? Então, por exemplo, no Kitab-i-Khan, Bahá'u'lláh esclarece: por céu se quer dizer o céu da revelação divina. Então, quando as escrituras falam de céu, quer dizer revelação divina. Quando Jesus diz: "Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou", ou quando Jesus diz: "Eu sou o pão que desceu do céu", como nós já estudamos em outras ocasiões, está no Evangelho de João, capítulo 6, várias afirmativas de descer do céu. Céu não quer dizer o céu onde tem nuvem. Pelo menos não nuvem física, né? Tem nuvem espiritual também, que são os véus, né? Que impedem o reconhecimento do manifestante. Mas não, o céu representa a revelação divina. No Ican também, Bahá'u'lláh explica o termo terra, assim como explica o termo céu. O termo terra significa a terra do entendimento e conhecimento. E céu, o da revelação divina. Então, terra é o entendimento e o conhecimento dos homens. E céu, revelação divina. Portanto, quando Bahá'u'lláh fala na Epístola de Armado: "Todo o céu e toda a terra se levante contra ti", ele está se referindo a coisas dentro da revelação divina e coisas do entendimento e conhecimento humanos. Numa ocasião, em 1970, uma Bahá'í americana fez uma série de perguntas à mão da causa, Sr. Feizi, mão da causa, Sr. Feizi, e ele responde. Ela pergunta: "O que quer dizer o céu na Epístola de Armado? Por que céu se levante contra ti?" Né? Isso Feizi, de maneira muito simples, rápida, ele responde: céu, vide Kitab-i-Khan, significa os poderes da religião. Tá? Então, quando Bahá'u'lláh diz céu e terra, ele está se referindo à revelação divina e ao conhecimento e entendimento dos homens. Eu fiz um pequeno jogo aqui, por exemplo, no Kitab-i-Khan, mudando céu e terra pelo significado que Bahá'u'lláh dá às palavras. Então, por exemplo, quando se lê toda a iluminação, todas as bênçãos, a erudição, a compreensão, a fé e a certeza que foram conferidas a tudo o que existe no céu e na terra, se ocultam dentro dessas cidades, e nelas estão entesouradas. Essas cidades, Bahá'u'lláh, significa o verbo de Deus, né? A revelação divina, os livros sagrados. Então, toda a iluminação e todas as bênçãos que foram conferidas a tudo que existe no céu e na terra, se oculta dentro dos livros sagrados. Daqui a um pouco nós vamos adiante, vai ficar mais claro. Então, mudando as palavras e dando o significado que Bahá'u'lláh atribui a elas, o que a gente lê? Toda a iluminação, todas as bênçãos, a erudição, a compreensão, a fé e a certeza que foram conferidas a tudo que existe na revelação divina e no entendimento e conhecimento dos homens, se ocultam dentro dessas cidades. Tá certo?
Aqui eu repeti a mesma coisa. Então, essa cidade, Baha'u'lláh diz, é a cidade da certeza, está no Ican também, né? E ele diz que essa cidade é o verbo de Deus, é o Pentateuco, é o Evangelho, é o Alcorão, é o Bayan, e é a revelação de Baha'u'lláh como um todo, mas, claro, mais especificamente o Kitab Aqdas, que é o seu próprio livro, né? Então, quando Baha'u'lláh diz as espadas inimigas sobre ti seus golpes e todo o céu e terra se levante contra ti, usando de novo o entendimento que ele nos dá no Ican e esse entendimento que o seu Feizi nos dá, nós entendemos que nós devemos ser constantes no amor de Deus e jamais o nosso coração deve vacilar, ainda que as espadas inimigas chovam sobre ti nossos golpes e todos os poderes da religião e todo o entendimento e conhecimento dos homens se levantem contra nós. Certo? Ele está falando de coisas espirituais. E quando ele fala os poderes da religião, ou a revelação divina, nas palavras de Baha'u'lláh, ele não está falando simplesmente de pessoas que acreditam em outras religiões e não aceitam a sua revelação. Ele está falando de dentro da revelação. Quantos Baha'is dedicados sofreram oposição de outros Baha'is, ou não tão dedicados ou ignorantes. Basta lembrar o sofrimento da senhora Corinne True, uma das pessoas fundamentais para a construção do Templo-Mãe da América do Norte, e que sofreu uma oposição dentro da comunidade Bahá'í que deixou ela quase louca. Se não fosse Abdu'l-Bahá continuamente dar a ela ânimo e ajuda, não sei o que teria sobrado dessa alma, né? Então, nós, dentro da nossa assembleia, dentro da nossa comunidade, dentro da comunidade de Baha'is, nós podemos receber muitos ataques, e desprezos, e cancelamentos. E nem assim o nosso amor deve vacilar, nem assim o nosso coração deve vacilar. Se todos dentro da revelação se levantarem contra nós, e nós acreditarmos estar entre os amados de Deus, podemos não estar, é sempre bom ter dúvida, é sempre bom ter dúvida, mas se por circunstâncias ninguém nos entende, ou todos os dedos apontam contra nós, ainda assim temos que ser constantes no amor e não vacilar o coração. Se todos dentro da revelação se levantarem contra nós. E se todo entendimento e conhecimento humano nos atacar, ainda assim devemos ser constantes no amor e nunca o nosso coração vacilar. Né? Então, é muito importante, me parece, entender a simbologia dessas palavras e o que Baha'u'lláh está dizendo. Quando Ahmad foi avisar alguns babis proeminentes, alguns que tinham estado em Sheikh Tabarsi, alguns que tinham estado em Zanjan, quando Ahmad foi avisar eles sobre Baha'u'lláh, foi perseguido por eles, foi atacado por eles. Então, é aquela coisa, temos que manter nosso coração puro e servir a Deus. Não importa se todo mundo dentro da comunidade ou fora da comunidade nos atacar. Ainda que a gente for a única pessoa na face da terra a defender nosso Senhor, nós temos que ser firmes. Essa é a ideia, me parece. Me parece. Outra coisa em relação a essa simbologia de palavras tem a ver com as espadas inimigas, que geralmente é entendido como os inimigos da fé, fanáticos de outras religiões. O meu entendimento é claro, isso também existe. Mas no original em inglês não diz as espadas inimigas, o que é uma boa tradução. Espadas inimigas é uma linda tradução de Dona Leonor. Mas no inglês diz espada dos inimigos. Ainda que as espadas dos inimigos. Tá bem? E tudo bem que a gente entende os inimigos como sendo os fanáticos de outras religiões. Mas há outras dimensões, né? Já que a palavra de Deus, o seu significado jamais se esgota. E para mim, claramente, um dos ataques de espadas inimigas é do ego. O nosso maior inimigo é o ego. Então, entre as espadas dos inimigos está o nosso ego. E nós temos que ser tão constante no amor a Deus
que jamais nosso coração vacile, ainda que o nosso ego nos faça tropeçar e cair. E vai fazer muitas vezes. E vai fazer muitas vezes. Isso fica claro em várias passagens de Bahá'u'lláh. Seleção dos escritos, né? Ele repete essa afirmativa, né? Não te deixando ser impedido pelo clamor dos desatentos, nem pela espada do inimigo, que é bem como está em inglês na Epístola de Ahmad, espada do inimigo. Então veja, não te deixando ser impedido pelo clamor dos desatentos, dos infiéis, mas também não pela espada do inimigo do ego. Nós não podemos ser impedidos de servir a Deus, ainda que nós mesmos façamos mal contra nós, nos nossos erros e pecados, na nossa convivência, na nossa fofoca, no nosso olhar cheio de traves, olhando o cisco no vizinho. Nas palavras ocultas, Bahá'u'lláh diz: permitistes a meu inimigo entrar em minha casa e expulsaste meu amigo. É claro que Bahá'u'lláh não está falando do inimigo como sendo algum fanático de outra religião. É o ego. É o nosso eu inferior. Nosso eu inferior. Eu prefiro até o termo eu inferior do que ego, porque o ego confunde com psiquiatria e com psicanálise, e na conceituação de Freud, ego quer dizer outra coisa totalmente diferente do que é nas escrituras. Então, o inimigo é o eu inferior, né? A herança do animal dentro de nós. Então, nós temos que ser tão firmes na fé, e o nosso coração tem que ser tão firme no amor e não vacilar, mesmo quando o nosso eu inferior levanta as espadas contra nós mesmos. E Bahá'u'lláh daí diz: expulsa, pois, o estranho, para que o amigo possa entrar em seu lar. Não é? Porque inimigo e amigo não podem viver no mesmo lugar. Esse é o trabalho de uma vida toda. Como nós estudamos na outra ocasião no Sétimo Vale, nós vimos o Sétimo Vale, o vale mais elevado, o vale da verdadeira pobreza e da inexistência absoluta, não é um vale inalcançável. Como nós vimos, Bahá'u'lláh diz que todos aqueles que aceitaram sua revelação já estão nesse vale. Mas é um vale infinito, porque a luta contra o ego vai ser infinita. Alcançar a perfeição é impossível para o ser humano. Por isso o guardião diz: nós nunca vamos nos livrar totalmente do eu inferior. É uma luta perpétua, infinita, eterna. Mas dentro do sétimo vale. Né? Então, nós não devemos deixar nosso coração vacilar, mesmo que as espadas do inimigo, do eu inferior, se levante contra nós. E a gente peque, e erre, vacile, e mete os pés pelas mãos com os amigos barrais, e mete os pés pelas mãos nas leis barrais, mesmo assim, seguir no amor ao bem-amado e não vacilar. Esse, pelo menos, é um entendimento meu, e eu acho que é mais difícil do que enfrentar as espadas dos fanáticos religiosos. Enfim. Aqui, de novo, são só citações sobre o inimigo, né, como o eu inferior. E daí, Bahá'u'lláh diz: se tu como uma chama de fogo para meus inimigos e um rio de vida eterna para meus amados, e não sejas dos que duvidam. O que é uma chama de fogo? Né? A primeira coisa que veio à mente é a sarça ardente. Quando Deus falou com Moisés, havia uma sarça, uma árvore, um arbusto, que queimava e não se consumia. Essa era a chama da presença de Deus. Né? Então, quando diz que devemos ser como uma chama de fogo, né, é para mostrar o ardor do nosso amor, o ardor da revelação divina na nossa alma. A luz de Deus que nos guia e que ilumina. E que arde e não se consome. Porque esse fogo não queima. Esse fogo dá vida. É o fogo da palavra de Deus. E isso deve iluminar os inimigos. Inclusive, de novo, se nós entendemos os inimigos como o eu inferior, quando o eu inferior dos nossos irmãos barrais, quando o ego dos nossos irmãos barrais se voltarem contra nós,
A chama de fogo do nosso amor deve iluminar-nos. E o rio de vida eterna para meus amados. Porque, se a gente pensar bem, nós, por essa vacilação entre o eu inferior e o eu superior, nós continuamente estamos alternando entre ser inimigos e amados. Nós mesmos somos a cada instante inimigos e amados, conforme nós seguimos o eu inferior ou a palavra de Deus, no eu superior. E assim nossos irmãos dentro da comunidade, e assim nossos irmãos fora da comunidade Bahá'í. Todos são, por ora, amados, por ora, inimigos, conforme o eu superior ou inferior nos domina. Quando os nossos amigos da comunidade ou fora da comunidade Bahá'í são amados, nós somos um rio de vida eterna. Quando nossos companheiros humanos são inimigos, nós somos uma chama de fogo. Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa. Essa é a ideia. E, de novo, me parece que tudo isso vem, outra vez, sendo reforçado quando Baha'u'lláh diz: e se fores atingido por aflições no meu caminho, ou humilhado por minha causa, nem por isso te perturbes. Essa humilhação não é necessariamente porque fanáticos religiosos nos chamam de hereges, de doidos, de loucos, de pecadores, de desencaminhados, de seguidores dos falsos profetas. Não, humilhado por minha causa, por quê? Porque eu fiz fofoca dentro da festa de 19 dias. Fiz uma fofoca. Me humilhei. Por que eu me humilhei? Por causa de Deus. Porque se Baha'u'lláh não tivesse proibido a fofoca, eu não estava humilhado. Então, eu não devo me perturbar quando eu sou humilhado, porque a lei de Deus mostra que eu estou errado. Eu não devo me perturbar se por causa da lei de Deus eu sou evidentemente um pecador. Isso não deve me perturbar, porque eu estou no 7º vale. E eu estou numa luta perpétua para deixar o eu inferior para trás. E vamos estar eternamente. E aflições no caminho de Deus, de novo, não é o ataque dos inimigos. Pessoas. Aflições dentro da reunião de assembleia. Quanta reunião de assembleia faz a gente sair chorando? Quanta reunião de festa de 9 dias não é festa de 19 dias? Eu me lembro que um dos membros da Casa Universal de Justiça dizia que, nunca esqueço a palestra dele, já falecido, Deus o tenha, ele dizia que I have been to 90-day feasts that were 19-day fasts. Eu tive em festas de 19 dias que eram jejuns de 19 dias. Eles não tinha festa nenhuma. Não importa. Aflições no meu caminho. Nós vamos adiante. Apesar de tudo. Apesar das espadas inimigas do meu eu inferior, apesar das espadas inimigas do eu inferior dos meus amigos de comunidade Bahá'í, apesar da falta de entendimento e compreensão dos homens e apesar da falta de solidariedade dentro da revelação. Não importa. Ou seja, vejam, a Epístola de Ahmad não é simplesmente sobre Bahá'ís e não Bahá'ís. É sobre Bahá'ís e Bahá'ís. É sobre o Bahá'í e o próprio Bahá'í. É sobre o eu inferior e o eu superior. O tempo todo. Ou suas superstições se tornaram véus entre eles e seus próprios corações. As interpretações equivocadas da Bíblia, do Alcorão, né? As simbologias não compreendidas, mas também nós. Nós também temos superstições, nós também temos véus entre nós e nossos próprios corações. E às vezes a gente tem que fazer psicanálise, terapia individual, terapia de grupo, porque nós temos um monte de superstições que nos vêm da infância, da adolescência, e a gente carrega com a gente para dentro da fé.
que nos afastam do caminho de Deus. Fazem a gente errar, fazem a gente pecar, fazem a gente se desviar. Não é só a respeito dos que não reconhecem a manifestação. A Epístola de Armado é a respeito da própria comunidade e de nós mesmos. Me parece. Desconfio de muita coisa. Bom, quem se afastou dessa beleza afastou-se também dos mensageiros do passado e mostra orgulho para com Deus desde toda a eternidade e por toda a eternidade. E, de novo, na nossa gangorra, entre eu inferior e eu superior, nós também nos afastamos dessa beleza muitas vezes. E na hora que a gente se afasta da lei de Bahá'u'lláh e do que Bahá'u'lláh pediu, nós nos afastamos dos mensageiros do passado. Na hora que a gente não segue como deveria seguir, de acordo com o quinhão de cada um tem um quinhão para seguir isso. Mas na hora que a gente não segue conforme o nosso quinhão, nós nos afastamos da aliança de Bahá'u'lláh e da aliança eterna. Aprende bem esta epístola, ó amado. O que quer dizer aprende bem essa epístola? Eu acho que no mínimo é memorizar. Tenho para mim que no mínimo é memorizar. E também acho que é entender as simbologias que até agora a gente esteve aí um pouquinho investigando. Acho que menos que isso não é aprender bem. E daí Bahá'u'lláh promete que quem a entoa tem a recompensa de 100 mártires e um serviço em ambos os mundos. Bom, a gente, em geral, olha para o serviço em ambos os mundos. Maravilhoso, Deus meu, só por ler a epístola, ou recitar a epístola, eu vou ter um serviço em ambos os mundos. É a maior bênção, não há maior bênção que servir a Deus. Não há maior bênção que servir a Deus. Vocês se acordam, lembram que os 4 evangelhos registram essa passagem das mais significativas da Bíblia. Quando Jesus estava indo para a cidade de Cafarnaum com os 4 apóstolos, os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos. Eu ainda vou ter que entender por que eu falei 4. Isso é freudiano, isso Freud explica. Tem algum vacilo inconsciente nos 4. Depois a gente analisa. Mas quando Jesus estava indo para Cafarnaum com os 12, eles iam no caminho discutindo entre eles. E Jesus, chegando na cidade, ele perguntou: o que vocês vinham conversando entre vocês? E eles ficaram com vergonha de dizer. E os evangelhos registram por que eles estavam com vergonha. Porque no caminho eles estavam discutindo quem era o bambambam, quem era o macho alfa entre os apóstolos. Quem era o maior no reino dos céus. E daí Jesus vira para eles e diz: em verdade vos digo, que o maior no reino dos céus é o servo dos demais. Aquele que quiser se fazer grande, que se faça serviçal. E daí Jesus completa, em alguns evangelhos, porque todo aquele que se exaltar será rebaixado, e todo aquele que se rebaixar será exaltado. Mirza Yahya se quis exaltar, foi rebaixado. Mirza Muhammad Ali se quis exaltar, foi rebaixado. Abdu'l-Bahá se rebaixou ao mais baixo grau que um ser humano pode ter, e por isso é exaltado por toda a eternidade. Então, um serviço em ambos os mundos é a maior bênção. Né? Abdu'l-Bahá diz numa epístola que só há 2 graus na criação: o grau de senhor, que pertence exclusivamente a Deus, e o grau de servo. Então, se nós quisermos ser alguma coisa grande no nosso grau, tem que ser de servo, e não de senhor. Então, isso sempre atrai a gente, muito, né? Muito. E a gente, em geral, passa rapidinho por cima do recompensa de 100 mártires, que é meio complicado de entender. Por que recitar uma epístola vai conceder a alguém a recompensa de 100 mártires? Mas é uma promessa. Dá para entender essa recompensa de 100 mártires de muitas maneiras. Né? Nós podemos entender que aquela pessoa que recita a oração com sinceridade vai ter uma série de promessas cumpridas, mas que simplesmente quem a entoa
vai conseguir alcançar aquilo que 100 mártires alcançaram. É uma das formas de compreender. Mas existem muitas dimensões nessa promessa. E o amado guardião, numa das suas cartas, ele diz: estas orações obrigatórias diárias, as 3, juntamente com algumas outras específicas, como a oração de cura e a epístola de Ahmad, foram investidas por Bahá'u'lláh com potência e significado especiais. E, portanto, devem ser assim aceitas e recitadas pelos crentes com inquestionável fé e confiança. Se alguém duvidar que a recitação da Epístola de Ahmad pode lhe conceder a recompensa de 100 mártires, não está aceitando o que diz ali, não está recitando o que diz ali com inquestionável fé e confiança, porque é uma promessa que está sendo dada. Então, tem uma potência e significado especiais. E essas palavras de recompensa de 100 mártires não são balela. E por que é tão forte? Por que é tão especial? Porque hoje em dia, servir a fé é ser martirizado. O guardião afirma isso. O guardião afirma isso. E Jesus havia apontado já em Mateus, e também isso está em Lucas, quando ele fala da parábola dos talentos, né? Leiam lá a parábola inteira. Jesus já havia afirmado como quando um homem faz uma coisa boa, pequena, pode receber uma recompensa imensa. Os 2 bons servos, havia 3 servos do Senhor, um era ruim, os outros 2 eram bons. Aos 2 bons servos que tinham recebido pouco, o grande Senhor lhes diz: sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Deus tem o poder da multiplicação. Não cabe a nós achar que 100 mártires é muito ou demais ou excessivo. É uma promessa dele, sobre a qual nós não podemos questionar. De novo, tudo tem a ver se nós estamos entre os amados. No Alcorão, especialmente nas hadis, né, nas tradições sagradas islâmicas, existe essa promessa. Há uma tradição em que Muhammad diz: quem se apegar à minha suna no momento da corrupção da minha umma, receberá a recompensa de 100 mártires. O que é suna? Suna é o corpo de costume social e legal dos muçulmanos. É toda a lei do Alcorão, das hadis, em conjunto. Então, a gente poderia dizer a lei divina. É a lei divina. Então, quem se apegar à minha lei, no momento da corrupção da minha umma, o que é umma? É a comunidade muçulmana. Veja, quem se apegar à minha lei no momento da corrupção da minha comunidade terá a recompensa de 100 mártires. É muito incrível. Vejam daí como o guardião nos elucida essa promessa. Luiz? Sim? 18 horas. Perfeito, querido. Obrigado. Estamos no fim da Epístola de Ahmad. Veja que o guardião... A provação vai ser você parar 18h30. Vai ser, grande provação. A provação vai ser da Ginus, porque provavelmente nós vamos sair daqui atrasado e ela vai me infernizar o caminho inteiro para Mojimirim dizendo que eu estou atrasado, entendeu? Porque você sabe como a Ginus é pontual para tudo. Mas como a gente sabe que no Brasil tudo começa atrasado, duvido que em Mojimirim comece às 7, entendeu? Vai começar às 7h30. E se a gente é que você não sabe, mas nós já avisamos eles que você vai atrasar 1 hora. Bravo! Excelente!
Agora, vai ser difícil eu me atrasar, porque eu sou capaz de me adiantar para o mundo espiritual, porque a Junus vai entrar aqui e vai me cortar a cabeça. Estou martirizado live. 18h29 você encerra, por favor. Não. Eu vou encerrar quando tiver terminado. Antes eu não vou encerrar. Não importa, festa é festa. Estudo é estudo. Estudo é mais importante. Muito mais importante. Depois eu me acerto com a Junus. E o pior vai ser você ficar longe Obrigada. do Rouxinol, viu? Mas é só uma separação temporária. Depois a gente volta. Depois nós vamos fazer uma DR para ver se... Tá bom. Vejam como é que nós podemos entender que a simples recitação da oração pode nos conceder a recompensa de 100 mártires, e que isso não é exagero. O amado guardião escreve: cada dia tem certas necessidades. Naqueles primeiros dias, a causa precisava de mártires e pessoas que suportassem todo tipo de tortura e perseguição para expressar sua fé e divulgar a mensagem enviada por Deus. Esses dias, entretanto, já se foram. No presente, a causa não precisa de mártires que morram pela fé, mas de servos que desejam ensinar e estabelecer a causa em todo o mundo. Viver para ensinar nos dias atuais é como ser martirizado naqueles primeiros dias. Viver para ensinar nos dias atuais é como ser martirizado naqueles primeiros dias. E como a gente perde tempo com maratonas do Netflix. É o espírito que nos move que conta. É o espírito que nos move que conta, não o ato pelo qual esse espírito se expressa. Olha a grandeza, a extraordinária grandeza dessa afirmação. É o espírito que nos move que conta, não o ato pelo qual esse espírito se expressa. E esse espírito é servir a causa de Deus com todo o coração e alma. Ainda que as espadas inimigas chovam sobre ti, seus golpes, e todo céu e terra se levante contra ti. Se me amas, não te prendas a ti mesmo. E se buscas meu prazer, não consideres o teu próprio, para que tu morras em mim e eu possa viver eternamente em ti. Dize, auxiliar-me a ensinar minha causa. Auxiliar-me a ensinar minha causa. O Baba, é melhor ensinar uma só alma do que possuir tudo que está na terra. O campo do martírio é o lugar do desprendimento do ego. E é o mesmo senhor querido, o senhor Feizi, a mesma pessoa pergunta: por que recompensar 100 mártires por recitar a epístola de Armado? E o senhor Feizi, com toda a paciência de uma mão da causa, responde: o objetivo da oração é sujeitar a própria vontade à vontade de Deus. E se alguém for capaz de fazê-lo, terá a recompensa de 100 mártires. Ai, ai. E no fim, a promessa extraordinária. Se alguém em aflição ou tristeza recitar essa epístola com sinceridade absoluta, Deus lhe banirá o desgosto, resolverá as dificuldades e removerá as aflições. Isso aqui eu tirei do site em Portugal, onde tem o verbo em mesóclise. Não se usa em português, não é a forma mais elegante. Deus lhe banirá o desgosto, resolverá as dificuldades e removerá as aflições. Está assim no nosso livro, está correto no nosso livro. Então, primeiro, eu sempre embuto uma oração dentro da Epístola de Armado. Quando chega esse momento, né, recitar essa epístola com sinceridade absoluta, meu coração diz: ô Bahá'u'lláh, me concede sinceridade absoluta.
Então, é uma oração dentro da oração, uma súplica dentro da súplica. Me dá essa sinceridade absoluta para que essas coisas que agora tu prometeste possam acontecer, porque senão a promessa não é só de recitar a oração, é de ter sinceridade absoluta. Então, é uma súplica dentro da súplica. Eu acho fundamental. Banirá o desgosto, resolverá as dificuldades e removerá as aflições. E eu tenho certeza que qualquer um de nós que já viveu mais de 40 anos, eu sei que são poucos aqui no grupo, mas tudo bem, qualquer um que já viveu mais de 40 anos sabe que muitas vezes a gente entrou desesperado no quarto, fez a epístola de Armad e quando saiu do quarto estava tudo resolvido. O desgosto tinha sido banido, as dificuldades estavam resolvidas e as aflições tinham sido removidas. Outras vezes a gente passa décadas pedindo e só vê acontecer depois de muito tempo. Mas estamos destinados a ser vencedores, qualquer a aposta, par ou ímpar. O sétimo vale é infinito. O abandono do eu inferior é contínuo. Portanto, enquanto há vida, há esperança. E pode ser que seja no último suspiro que Deus nos vai banir alguns desgostos, vai resolver algumas dificuldades e removerá algumas aflições. Como de novo Guimarães Rosa escreveu, Deus é urgente sem pressa. Deus é urgente sem pressa. Os apressadinhos somos nós. Para Deus todo tempo é tempo. Então, vamos para a oração longa da cura, queridos, que também é um exercício de livre pensar, né? Então, veja, nós temos um antecedente para a oração longa de cura no Alcorão, em pelo menos 4 suras ou suratas, né? Muhammad fala sobre ter os nomes sagrados de Deus. E ele diz, invocai Alá ou invocai Rahman, misericordioso, qualquer nome que o invoqueis está ok, porque a ele pertencem os mais belos nomes, certo? Então, a oração longa de cura é uma invocação de nomes de Deus, né? Uma invocação dos nomes e atributos de Deus. Por isso, Bahá'u'lláh diz nela que ele suplica a Deus, nós suplicamos a Deus, por esses os mais belos nomes, por esses atributos os mais nobres e sublimes. Então, é claro que a súplica é feita por outras razões também, mas pelos nomes que são recitados na oração, isso é muito claro, né? Há uma passagem muito bonita de Manuel de Barros, na Memórias Inventadas, né, em que um índio guató fala para ele sobre a gramática do povo guató. E a gramática do povo guató, o Manuel de Barros diz que era a gramática mais pobre em extensão e mais rica em essência. Constava de só uma frase, a gramática do povo guató constava só de uma frase: os verbos servem para emendar os nomes. Veja que coisa linda. Os verbos servem para emendar os nomes. O que importa são os nomes. E botava exemplos. Bem-te-vi cuspiu no chão. O verbo cuspir emendava o bem-te-vi com o chão. E mais, o cachorro comeu o osso. O verbo comer emendou o cachorro no osso. Foi assim que me explicou o Regaciano sobre a gramática do seu povo. Acho que eu gostasse de ouvir os nadas que Regaciano não sabia. Maravilhoso, extraordinário. Em algumas línguas germânicas, especialmente no Hochdeutsch, o alemão mais elevado, todos os nomes são escritos em letra maiúscula. Na gramática em alemão, todos os substantivos são escritos com letra maiúscula. Então, as duas frases que o Rogaciano nos dá, bem te vi cuspiu no chão, bem te vi
seria em letra maiúscula. E traduzido seria: o Bem-te-vi spuckte auf den Boden. O cachorro comeu o osso. Der Hund hat den Knochen gefressen. E o Hund, que é cachorro, e o Kochen, que é o osso, é com letra maiúscula. Então vejam que coisa impressionante essa dos nomes que nós invocamos. Em árabe, a oração longa de cura é conhecida por 3 nomes distintos, tá? Como epístola longa de cura, como epístola de cura e como epístola de tu o suficiente. São 3 nomes tradicionais para aquilo que nós chamamos de epístola longa de cura, tá? O Dr. Daniel Pshaida, jovem, muito jovem, mas maravilhoso o trabalho que ele fez sobre a oração longa de cura. Ele deu apresentações bem recentes, em 2020, no Instituto Wilmette, e vale a pena ir na internet olhar toda a exposição dele. Eu, infelizmente, não tive condições de me aprofundar muito, mas peguei algumas coisas de lá, porque ele faz uma apresentação maravilhosa sobre a epístola, né? Ele diz que os nomes de Deus são invocados 296 vezes no total, durante a oração longa de cura. 126 nomes são distintos, são nomes isolados, tá? 9 vezes 14. São 39 versículos em que 3 nomes são repetidos, e mais 2 nomes, que dá, então, um total de 119 nomes invocados. 91 nomes, se a gente reduzir esses nomes à raiz comum, porque algumas palavras têm a mesma raiz, que multiplica o número de nomes. 38 dos 40 versículos têm 19 palavras cada. É coisa que se perde na tradução. Mas no original, dos 40 versículos, 38 tem 19 palavras. 19 é um número sagrado, né? Gramaticalmente, os versículos têm 38 sílabas, e que quando são pronunciadas ou recitadas, são tipicamente 35. Os 3 nomes em grupo, em cada versículo, geralmente no árabe, rimam entre eles. Eu vou mostrar para vocês, tá? Só estou ressaltando agora para poder ter olhos para enxergar na hora, tá? Em geral, os 3 nomes em grupo são rimados entre si, né? E o Dr. Pshaida diz que a oração longa de cura é ritmada, é hipnótica, com uma cadência consistente, porque a maioria das linhas tem o mesmo número de sílabas. São como versos, na verdade, rimados. Então veja como em árabes, aqui eu botei os versículos 1, 2, depois 4 a 6, 8 e 9 e 11 a 18, só como exemplo. Veja, em árabe diz bikaya, bikaya. Esse bikaya é eu te invoco. Bika é você, tu, em árabe. E ya, nós já sabemos, é ó, né? Como a gente diz, ya bahaulapá, ó tu, a glória do mais glorioso. Ya é ó. Então, bikaya seria ó tu. Nas traduções para o inglês e para as línguas ocidentais, fica eu te invoco, e eu estou propondo uma mudança, porque não é invocar, é clamar. Mas isso está em processo ainda. Todas as observações que eu vou fazer sobre a oração longa de cura são provisórias, absolutamente provisórias, tá? Mas veja que no original em árabe, não diz apenas eu te invoco, ó tu clemente, ó tu misericordioso, ó tu que curas. Não, no original, para cada um dos nomes de Deus é repetido bikaya. Bikaya alio, bikaya vafio, bikaya barrio. É como se cada nome de Deus tivesse de novo, eu te invoco, ó tu clemente, eu te invoco, ó tu misericordioso, eu te invoco. Só que nas línguas ocidentais, isso fica muito longo. Então a tradução coloca só no início do versículo, percebe? E veja como há a rima no árabe. Veja o 4, por exemplo. Bika ya subhan, bika ya kodsan, bika ya muslan. O 5, bika ya alim, bika ya hakim, bika ya azim.
Vejam a rima que se perde na tradução. Aqui, só para terem um gostinho, se vocês buscarem no YouTube, vocês vão encontrar a recitação no The Utterance Project. E vocês vão conseguir sentir como é que essa repetição acontece no original. Veja. هو الشافي والكافي والمعين والغفور الرحيم. Agora começa os versículos. بك يا علي، بك يا وفي، بك يا بهي، أنت الكافي وأنت الشافي وأنت الباقي يا باقي. Aqui é a repetição do tu és o suficiente. بك يا سلطان، بك يا رفعان، بك يا ديان. Aqui é a أنت repetição. الكافي وأنت الشافي وأنت الباقي يا باقي. Tu eterno. بك يا أحد، بك يا صمد، بك يا فرد. أنت الكافي وأنت الشافي وأنت الباقي يا باقي. بك يا سبحان، بك يا قدسان، بك يا مستعان. أنت الكافي. Ai, que lindo esse livro de história. Tá aqui o gatinho. Vocês podem criar história, ele pode sair. Muito bem. Deu para ter uma impressão aí. Se a gente numerar os versículos, a gente vai encontrar 39, clamo por ti, ou eu te invoco, né? E depois no 40, existe os dois nomes a mais, que lá em cima o Dr. Shaida mencionava. E depois vem as promessas, né? Vem as promessas. Existe uma súplica inicial por 3 graças divinas, ou 3 favores divinos. Então, Baha'u'lláh suplica pela generosidade, pela misericórdia e pela graça de Deus. Para cada um, ele faz uma súplica. Suplica a Deus por sua generosidade, por sua misericórdia e por sua graça. Pela generosidade, Baha'u'lláh diz que, através dessa generosidade, os portais da graça e da bondade se abriram de par em par. E o templo da tua santidade se estabeleceu sobre o trono da eternidade. Através da misericórdia, pela misericórdia de Deus, todas as coisas criadas foram convidadas à mesa dos teus favores e dádivas. E suplico-te por tua graça, através da qual respondeste em teu próprio ser com tua palavra sim, em nome de todos os céus e na terra. Cada uma desses estágios se referem a um tempo que está colocado ali em A e B, que é um tempo sinonímico. É o mesmo tempo, mas Baha'u'lláh expressa ele de 2 maneiras distintas. Na hora em que se viram reveladas a tua soberania e grandeza. No alvorecer, quando o poder do teu domínio se tornou manifesto. A tradução atual tem um erro, com uma vírgula depois de alvorecer. Não pode ter essa vírgula. Porque quando o poder do teu domínio se tornou manifesto, não é uma oração explicativa, é uma oração restritiva. Ou seja, está se falando, Baha'u'lláh está falando de um tempo específico. É o alvorecer quando o poder do teu domínio se tornou manifesto. Esse quando o poder do teu domínio se tornou manifesto é específico a esse alvorecer. Não é uma explicação do alvorecer. É uma restrição do alvorecer. É uma qualidade exclusiva do alvorecer. Então, o que a gente percebe dessa parte de invocação, no meu entendimento de novo, na minha desconfiança, é que Baha'u'lláh fala
do princípio de todas as coisas, do Gênesis, que nós sabemos que nunca aconteceu. Deus é eterno, a criação é eterna, mas é uma simbologia do momento em que o manifestante cria todas as coisas através da palavra de Deus. Então, a hora em que se viram reveladas a soberania e a grandeza de Deus, que hora é essa? Quando é que a soberania e a grandeza de Deus se veem reveladas? Quando o manifestante transmite a palavra de Deus. Não antes disso. Baha'u'lláh diz, explica numa epístola, vocês lembram disso? Está no Ican, claramente, que antes da revelação do manifestante, ele é Deus sem uma criação. E na hora que ele expressa a palavra de Deus, ele traz à luz uma criação que antes não existia. E é esse o simbolismo de existia Deus e não existia nada além de Deus. E então ele trouxe à luz a criação. Esse é o simbolismo. É o manifestante antes e depois de ter transmitido a palavra de Deus. Antes ele é Deus sem uma criação, depois dele transmitir a palavra de Deus, a criação é feita. O Ican descreve isso bem. Então, quando é a hora que se viram reveladas a soberania e a grandeza de Deus? Quando o manifestante transmite a sua missão. E que alvorecer é esse? É o alvorecer quando o poder do teu domínio se torna manifesto. Quando a palavra de Deus é transmitida. Né? E que são essas coisas que eu coloquei em verde, em azul e em rosa aqui, que vem pela generosidade, pela misericórdia e pela graça. Tudo tem a ver, de novo, com a manifestação. A generosidade de Deus, os portais da bondade e da graça se abriram em par. Nós sabemos que a bondade e a graça de Deus vem pela palavra de Deus, na hora da revelação. O templo da tua santidade se estabeleceu sobre o trono da eternidade. Quem é o templo da santidade de Deus? É o manifestante. Lembram? Uma das epístolas principais de Baha'u'lláh é o Surat al-Heikal, a sura do templo, que está publicada em português, no chamado do Senhor das Hostes. O templo é um manifestante fisicamente entre os homens, é a palavra de Deus entre os homens. Então, o templo da santidade é o manifestante, estabelecido sobre o trono da eternidade. Em que momento ele se estabeleceu? Quando ele começou a transmitir a sua mensagem. E a misericórdia de Deus? O que tem a misericórdia de Deus fazendo, pela qual Baha'u'lláh suplica no momento da revelação? Porque através dessa misericórdia, através dessa revelação divina, Deus convida todas as coisas criadas à mesa dos teus favores e dádivas. A mesa que Jesus fala aos cristãos, que muitos está em Mateus 8, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa de banquete celestial de Abraão, Isaque e Jacó. E os filhos do reino serão jogados fora, onde haverá prantos e ranger de dentes. A mesa de banquete é o alimento celestial dado pela palavra de Deus, da qual Jesus é o pão, e o qual Moisés trouxe o maná. Então, pela revelação, Deus convida todos a se alimentarem da sua palavra, na mesa de banquete que ele traz pela revelação divina. E depois, pela misericórdia de Deus, está em rosa, através da qual tu respondeste em teu próprio ser com tua palavra sim, em nome de todos nos céus e na terra. O que quer dizer isso? Deus é nosso procurador. Os seres humanos ignorantes que não reconhecem a palavra de Deus, que rejeitam a palavra de Deus, que crucificam a palavra de Deus, que botam a palavra de Deus na prisão, que torturam, que envenenam. Os negadores, nós somos negadores da palavra de Deus. Deus, por misericórdia e por procuração, responde sim em nosso nome, para que nós tenhamos a possibilidade da salvação. Então, antes de nós sermos capazes de dizer sim, ele disse sim, em nosso nome,
como procurador da sua criação. Sabem, não sei se vocês já brincaram com isso, quando tem água correndo numa superfície, ou até quando está chovendo no vidro, a gente, com o dedo, puxa a água para um canto e a água começa a ir para outro caminho. Esse é o trabalho de Deus. Ele diz sim primeiro, e daí a gente consegue dizer sim depois. Mas ele abre o caminho. E daí Bahá'u'lláh suplica novamente: por estes os mais belos nomes, por esses atributos os mais nobres e sublimes, por tua lembrança excelsa, por tua pura e imaculada beleza, por tua luz oculta no pavilhão mais oculto, e por teu nome vestido com o manto da aflição toda manhã e noite. Fiz mudanças na tradução, tá? Eu já vi palestras de amigos bahais, estudiosos da oração longa de cura, dizendo que cada uma dessas 4 coisas, a lembrança excelsa, a pura e imaculada beleza, a luz oculta no pavilhão mais oculto e o nome, se referiam a diferentes manifestações. Eu entendo que se refere à revelação de Deus como um todo, de novo. Eu entendo que a lembrança excelsa é o verbo de Deus, a pura e imaculada beleza é o verbo de Deus, a luz oculta no pavilhão mais oculto é o verbo de Deus, e o nome vestido com manto de aflição e tristeza toda manhã e noite é o verbo de Deus. Lembram que Bahá'u'lláh, na seleção dos escritos, ele diz que um dia foi crucificado, um dia foi degolado, um dia foi aprisionado. Ele diz: judeus, se vocês querem crucificar novamente Jesus, a mim devem crucificar. É o verbo de Deus que sempre volta. Ele é o Salvador, em cada profeta, em cada revelação. E Bahá'u'lláh, então, suplica a Deus pelos nomes sagrados que nós invocamos 119 vezes na oração longa de cura, e pede pela revelação divina, que aqui está colocada com esses 4 atributos distintos. A luz oculta no pavilhão mais oculto. Por que a luz oculta no pavilhão mais oculto? A luz é o verbo de Deus. Qual é o pavilhão mais oculto? É o corpo do manifestante, o corpo de Bahá'u'lláh, o corpo de Cristo, o corpo de Muhammad, o corpo de Buda, que oculta a luz divina. Os homens não enxergam. O corpo é um véu que não permite se manifestar. Todas essas súplicas aqui, para mim, claramente são em relação à revelação divina. Tá? Inclusive, se nós vamos para o Gênesis, isso esclarece muito do Gênesis, e eu estou quase no fim, esse é o penúltimo slide. Esse é o penúltimo slide. A Ginus respirou fundo agora, e uma série de almas saíram do purgatório. Porque está terminando. E eu vou conseguir matar 2 coelhos com uma caixa d'água, que nem dizia o querido seu Garon, que Deus o tenha. Matar o rouxinol na caixa d'água e matar os amigos de Mogi Mirim na caixa d'água, e a Ginus e eu também, junto na mesma caixa d'água. Então vejam, se nós vamos ao Gênesis, uma das coisas que durante 3.400 anos ninguém explicava e ninguém entendia, nem os eruditos judeus, nem os eruditos cristãos, é como é que Deus criou a luz antes de criar o sol e a lua. O sol só é criado no 4º dia da criação. O sol só é criado no 4º dia da criação. Mas Deus cria a luz antes. E Deus criou o céu e a terra antes de tudo. Agora nós sabemos, é o céu da revelação e a terra do entendimento e do conhecimento. Porque como Deus é eterno e a criação é eterna, sempre houve Deus e sempre houve criaturas. Portanto, sempre houve revelação, os céus, e sempre houve compreensão e entendimento dos homens. Sempre houve. Então, no princípio, que não tem princípio, Deus criou a revelação e a compreensão e o entendimento, céus e a terra. E a terra da compreensão e do entendimento era sem forma e vazia. E daí Deus disse, haja luz. Que luz é essa?
A luz da revelação. Aonde? No pavilhão mais oculto, o corpo do manifestante. Haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E Deus fez a separação entre a luz e as trevas, aqueles que aceitavam a manifestação e os que o rejeitavam. Veja, isso está no versículo 1 até o 4 do Gênesis. Existe céu e terra, revelação divina e entendimento dos homens, e existe luz, a manifestação para os homens. E a luz ilumina a terra e o entendimento. Como Bahá'u'lláh tem no texto lá em cima, que a gente já viu também. Só no versículo 16 é que Deus fez os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Veja, a luz é a revelação. Portanto, quando Bahá'u'lláh fala aqui que suplica a Deus pela luz oculta no pavilhão mais oculto, é essa luz do Gênesis. É essa luz do Gênesis. E daí o que Bahá'u'lláh pede? Proteção, guia, perdão e graça. A epístola longa da cura não é só de cura. Ela é uma epístola de ensino, ela é uma epístola de proteção e ela é uma epístola de perdão. Eu faço ela eminentemente para o ensino. Penso nas almas que eu imploro a Bahá'u'lláh que guie para a revelação dele. Porque o que ele pede? Que protejas o portador dessa abençoada epístola. Proteção. E qualquer um que a recita, e quem quer que a encontra, e todo aquele que passa pela casa em que ela estiver, não é que anda pela casa em que ela estiver, é que passa pela casa em que ela estiver, na rua, na calçada, de carro, a pé, de bicicleta. Protejas o portador, quem a recita, quem a encontra e todo aquele que passa pela casa em que ela estiver. E que súplicas são essas? Através dessa epístola, aí aparece: cura tu cada pessoa doente, enferma, necessitada. A tradução original está errada. Equivocada, não é errada, mas está equivocada. Bahá'u'lláh está falando da mesma pessoa. Pessoa doente, enferma e em necessidade. De toda tribulação e angústia. De toda penosa aflição e tristeza. Então veja, não é só de cura. É de eliminação das tribulações, da angústia e da aflição. Se tu tem síndrome do pânico, tu faz a epístola longa da cura. Se tu está preocupado com o 13º salário que não vai vir, tu faz a epístola longa da cura. Porque é angústia, é tribulação. Não é só cura. A cura, nós sabemos, Abdu'l-Bahá, o amado guardião, diz isso. As orações de cura não são só para cura física, são para cura espiritual. Falta de confiança em Deus é oração longa de cura. Medo, oração longa de cura. Dificuldade na comunidade, fora da comunidade, oração longa de cura. O que mais daí ele pede? Guia tu por ela qualquer um que deseje entrar nas veredas da tua guia. É uma oração de ensino. Guia tu por ela qualquer um que deseje entrar nas veredas da tua guia. É aquilo que lá na epístola de Ahmad dizia, os sinceros, os que o amam, os desprendidos, os que têm fé na unidade divina. É de ensino. Guia tu por ela todos aqueles que devem se aproximar da revelação e todos que querem entrar nos caminhos do teu perdão e da tua graça. É uma oração de perdão e de bênção. É muito mais do que oração longa de cura. Ela revela os segredos do Gênesis, ela elucida os mistérios da revelação, ela tem um monte de dimensões que a gente só desconfia. Queridos, muito obrigado.